meus amigos, minhas amigas, você está aqui comigo agora no canal Espiritualizando. Estamos iniciando mais um novo trabalho, mais um novo estudo. Dessa vez é sobre o suicídio. É um tema muito complicado, é um tema ainda obscuro para muitas pessoas. Todavia, no Espiritismo, vem sendo um assunto abordado com muita clareza e muita transparência, fazendo com que as pessoas que aprofundam nesse tema chegam a levantar dentro de si um temor muito grande sobre a eventualidade de um pensamento sobre suicídio. Qualquer pensamento negativo nesse sentido traz um temor por conta das consequências que o suicídio traz para o espírito. Eu apelidei de caos espiritual. Se você deseja um caos para o teu espírito, desde o momento da morte até o total destruição do seu psique, da parte psicossomática do espírito, que se encontra exatamente no perispírito, esse é o meio mais eficaz para o caos, o suicídio. O suicídio, eu costumo dizer que ele é um tapa na face de Deus. É a saída por trás, pela porta de trás da vida. Então, posso te dizer com toda certeza, um atraso muito grande na evolução espiritual. E ultimamente nós estamos vendo praticamente que diariamente pessoas se suicidando às pencas. E isso me traz um transtorno muito grande, me traz um incômodo muito grande, vendo nossos irmãos saindo pela porta de trás da vida. Muitos ainda não sabem quais são as consequências do suicídio. Nós espíritas que vamos num velório de um suicida e vemos as pessoas dizendo: está nas mãos de Deus, agora virou um anjinho, foi para o paraíso. A gente se remói por dentro, porque a gente conhece as consequências. Nas mãos de Deus todos nós estamos, mas não espere de Deus, nesse momento, uma misericórdia instantânea, porque o efeito do suicídio no perispírito é avassalador. Sendo avassalador, o nosso Senhor vai nos dar todas as ferramentas para que nós possamos nos curar desse esquartejamento do seu psique, da destruição do psicossoma do perispírito. E como que acontece a correção desse perispírito? Como que acontece o equilíbrio, a restauração do equilíbrio do espírito? Sofrendo o expurgo após o desencarne. Esse é o primeiro passo para consertar o espírito, para restabelecer o equilíbrio. É logo após o desencarne. A maior frustração do suicida é não se livrar da vida e iniciar uma 100 vezes, 1000 vezes pior do que aquela que ele vinha enfrentando. Que não é a fagulha de sofrimento perto daquilo que ele passa a sofrer após a frustração do desencarne, sabendo que a vida não terminou. Isso é o primeiro sofrimento. É a frustração do espírito. Logo após as consequências nefastas do sofrimento espiritual, aonde o reflexo da morte está em todo o psique do espírito, está em toda a região aonde o perispírito, onde o corpo foi atingido e automaticamente ficou gravado no perispírito. O sofrimento da morte, ela é incessante. O instante da morte não para. Então aquele que se suicida está a todo momento sentindo a dor da morte, dos instantes antes de ceifar a própria vida.
justamente pelo meio, pelo método que ele usou para se suicidar. E é por isso que hoje eu inicio esse trabalho, esse estudo, para te assustar. Para que você que conhece alguém que tem aí pensamentos suicidas, possa assistir esse vídeo e acordar e deixar de pensar no suicídio. Porque eu garanto para você que tem um pensamento suicida, você não está sofrendo nada neste momento, perto do que você vai sofrer se você se suicidar. Então, hoje nós vamos trazer aqui um livro. Esse livro se chama Suicídio. Eu tenho aqui para vocês o livro físico que eu vou mostrar, tá? O autor é Richard Simonetti, tá? Então o nome é Suicídio. Tudo o que você precisa saber. É um livro muito bacana, tá? Richard Simonetti. Esse autor, salvo engano, ele já é falecido, já desencarnou. E deixou essa obra magnífica. Curta. Ó, tem o quê? 167 páginas, para ser exato. 169. Mas são 169 páginas de riquíssimas palavras que alertam o eventual, o tendencioso ao suicídio. Nós faremos a leitura desse livro porque ele tem um método interessante, parecido com o livro dos Espíritos, que é a pergunta e a resposta. A pergunta e a resposta, toda com base no Espiritismo. Após o término da leitura desse livro, que não deve demorar muito, nós iniciaremos um outro livro que é muito importante também, que é o capítulo que fala sobre os suicidas, mensagens de suicidas no livro Céu e Inferno de Allan Kardec. E depois, se Deus nos permitir, nós vamos iniciar o livro Memórias de um Suicida. Assim que nós fizermos essas leituras, que aí sim deve demorar um tempo, e que eu faço questão de trabalhar isso o tempo que for necessário, faremos shorts, né, sobre cada momento específico da leitura e do aprendizado que nós vamos ter a partir da leitura desses livros. Então eu conto com a tua audiência, conto com o espectador, com o teu engajamento nesse estudo, porque vai servir muito para você, vai servir muito para aquele que estiver do seu lado, e você vai ser o instrumento de Deus para evitar ou tentar evitar o suicídio do irmão do lado que está em momento de aflição. O momento de aflição, nós temos que ter o Cristo no coração para poder passar as informações do amor que o nosso mestre nos deixou. Nós temos que lembrar das palavras bonitas que deixou Emmanuel, que deixou André Luiz, Humberto de Campos, Meimei, Joana de Ângeles, Bezerra de Menezes, todos esses que nos abençoaram com lindas palavras, com lindas lições de amor. Isso você tem que ter dentro do seu coração. Todos à luz do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas muitos não vão querer ouvir as palavras de Jesus. Porque o suicida, ele tende a se esquivar de ouvir as palavras de Deus. Porque o suicida não admite que o seu problema é espiritual. Ele nunca vai admitir. Nunca. Nós, espíritas, temos consciência que o nosso problema, quando nós temos uma depressão, um problema de ordem mental, um problema social, psicossocial, parte do espírito, não é o cérebro, não é o comportamento na Terra. É o espírito, lá está a raiz dos nossos problemas. E nós temos que consertar lá. E aí é que nós usamos as palavras do nosso Senhor e de todos esses mestres que a gente
disse aqui, para que nós possamos nos consertar. Mas infelizmente o suicida ele se esquiva. Então, se ele não entende a palavra do amor, nós vamos mostrar para ele em palavras o que é a dor daquele que sofreu. Vamos trazer aqui mensagens de suicidas. Vamos mostrar aqui a experiência daqueles que se suicidaram. Vamos buscar livros de Chico Xavier. Vamos buscar livros do Divaldo Franco. E outros mais, para que a gente possa trazer para você a impressão do sofrimento do suicida. A minha intenção é te aterrorizar nesse sentido. Porque tendo esse temor, que é o temor que eu tive, eu aprendi desse jeito. A gente não deixa a palavra suicídio passar pela nossa cabeça. Então, se nós ainda não temos um amor fraterno, incondicional pelo nosso Senhor, pelo nosso Criador, nós temos que temer. Somente assim nós entendemos que haverá aí o respeito com relação a essa situação do suicídio. Se você não teme, então, se você não ama a Deus, tema as consequências do suicídio. Dessa maneira, acreditamos que você se salvará, evitará um transtorno secular e também poderá evitar esse mesmo transtorno, esse mesmo sofrimento para o irmão que está do seu lado em estado de aflição. Venha comigo, eu tenho certeza que você vai gostar desse trabalho e junto comigo nós vamos aprender e vamos ajudar a salvar vidas. Um grande abraço a você, essa é a introdução do tema suicídio.